Olá, meu nome é Yasmin, estou cursando o primeiro semestre de Banco de Dados e hoje eu vou apresentar para vocês um tema muito interessante, que move o mundo tecnológico, a lógica na programação. Começando pelo básico, o que é a lógica? Pensem nela como um conjunto de regras para o nosso pensamento. A lógica nos orienta a analisar informações de forma estruturada. Ela nos ajuda a identificar padrões que, à primeira vista, podem passar despercebidos, e, a partir desses padrões, a tirar conclusões que realmente fazem sentido, que são válidas. A lógica é a ciência por trás da coerência do nosso raciocínio. E é interessante notar que a lógica não se prende ao que pensamos, mas sim ao como pensamos. Ela examina a estrutura dos nossos argumentos, permitindo que apliquemos o raciocínio correto em qualquer situação, independente do assunto em questão. E por que essa tal de lógica é tão importante? Principalmente em dois campos que moldam nosso cotidiano: a resolução de problemas e a programação. Quando nos deparamos com um desafio, seja ele complexo ou simples, a lógica nos oferece um método. Ela nos ajuda a destrinchar o problema em partes menores, a enxergar as causas que realmente estão por trás da dificuldade e, assim, a desenvolver soluções que não são apenas paliativas, mas sim eficazes e duradouras. A lógica nos convida a organizar nossos pensamentos de forma clara e sequencial, a abordar o problema com método, sem nos perdermos em tentativas aleatórias. Além disso, ela nos capacita a testar nossas ideias de solução de maneira objetiva, a avaliar se os argumentos a favor ou contra uma solução são válidos e se as informações que temos são realmente relevantes. Na programação, a lógica assume um papel ainda mais palpável. Imaginem construir uma casa sem um projeto arquitetônico sólido. O resultado seria, no mínimo, instável. Na programação, a lógica é esse projeto. Os algoritmos, que são as sequências de passos que um computador segue para realizar uma tarefa, são inteiramente construídos sobre princípios lógicos. Se a lógica por trás do código estiver falha, o programa inevitavelmente terá erros, os famosos bugs. Um programador que domina a lógica consegue organizar o fluxo de execução do programa de maneira clara, garantindo que cada instrução seja executada no momento certo e da forma correta. Sem essa base lógica, desenvolver um software funcional e eficiente seria uma tarefa quase impossível. Agora vamos falar sobre a lógica booleana e George Boole. Nesse ponto, é impossível não falar de uma figura central, George Boole. Esse matemático e filósofo britânico é considerado um dos pais da lógica matemática, e sua criação, a álgebra booleana, revolucionou a forma como entendemos e aplicamos a lógica, especialmente no campo da computação. Boole teve a visão de relacionar símbolos algébricos com proposições lógicas, estabelecendo um sistema onde o verdadeiro e o falso podiam ser manipulados como números. Sua álgebra booleana, com suas operações de e ou e não, tornou-se o coração da tecnologia digital. Mesmo vivendo muito antes da era dos computadores eletrônicos, Boole lançou as bases teóricas para o projeto e a operação dos circuitos digitais. Os bytes que movem o mundo digital, o 0 e o 1, nada mais são do que a materialização do falso e do verdadeiro da lógica booleana. O trabalho de Boole representou uma ruptura com a lógica tradicional, abrindo caminho para uma abordagem matemática e simbólica que transformou o campo. Suas obras como The Mathematical Analysis of Logic e An Investigation of the Laws of Thought são marcos nesse desenvolvimento. Essa lógica que Boole formalizou encontra aplicações diretas no desenvolvimento de sistemas. Como a lógica é aplicada no desenvolvimento de sistemas? Em cada etapa,
A lógica atua como um guia. Na análise de requisitos, ela nos ajuda a modelar as entidades do sistema, seus atributos e como elas se relacionam, de forma clara e sem ambiguidades. Ela também nos permite descrever o comportamento esperado do sistema em diferentes situações, definindo as regras de negócio de maneira lógica e consistente. No projeto do sistema, a lógica é a base para a criação dos algoritmos, que darão vida às funcionalidades. E na implementação, os programadores traduzem esses algoritmos em código executável, seguindo rigorosamente os princípios lógicos para garantir que o software funcione como esperado. A lógica também é crucial na fase de testes, onde verificamos se o comportamento do sistema corresponde ao que foi planejado, identificando falhas e inconsistências. E mesmo na manutenção, quando um erro surge em um sistema em produção, é a lógica que nos ajuda a rastrear a causa do problema no código. Aqui está dois exemplos de um código na linguagem C# e na linguagem Python. É um código bem simples. E o próximo exemplo é na prática, como a gente utiliza isso e até mesmo sem saber. Na validação de formulários, ao preencher um cadastro ou fazer um login, a lógica verifica se os dados inseridos são válidos. Por exemplo, o formato do e-mail, senha com requisitos mínimos e etc. Na navegação em menus, a forma como os menus se abrem, fecham e como você navega entre as opções é definida por estruturas condicionais e sequências lógicas. Como a lógica contribui para a inteligência artificial e a ciência de dados? A inteligência artificial é baseada em algoritmos e estruturas de dados que são projetados para imitar o pensamento humano. Finalmente, a lógica desempenha um papel vital nos campos da inteligência artificial e da ciência de dados. Na IA, a lógica matemática é uma ferramenta poderosa para a criação de algoritmos e estruturas de dados que permitem que as máquinas raciocinem, aprendam e tomem decisões. Sistemas baseados em regras, raciocínio dedutivo e abdução são apenas alguns exemplos de como a lógica impulsiona a capacidade da inteligência artificial de processar informações e chegar a conclusões. Na ciência de dados, a lógica nos fornece uma estrutura para abordar problemas complexos de análise de dados de forma sistemática e ela nos ajuda a formular perguntas relevantes, a manipular e filtrar dados com precisão, usando a lógica booleana, a planejar a análise exploratória, a construir modelos estatísticos e de machine learning válidos, a interpretar os resultados de forma coerente e, finalmente, a comunicar os insights de maneira clara e persuasiva. Em conclusão, a lógica de programação não é apenas um detalhe técnico. Ela é o alicerce sobre o qual todo mundo digital é construído, seja no software que usamos diariamente, na inteligência artificial que começa a nos cercar, ou na análise dos dados que moldam nossas decisões. A lógica de programação é a força invisível que torna tudo possível, moldando a maneira como a tecnologia funciona e impacta nosso mundo. Dominar seus princípios é, portanto, essencial para qualquer pessoa que deseje entender, criar e inovar o universo digital. Dominar a lógica não é essencial não apenas para os programadores e cientistas de dados, mas para qualquer pessoa que queira entrar nesse mundo cada vez mais digital em que vivemos. Aqui eu encerro o trabalho. E é isso, espero que vocês tenham compreendido sobre esse tema. Tentei buscar ao máximo de informações e que fosse mais explicativo. E é isso, muito obrigada, boa noite a todos e até logo.